A igreja reformada. Ali nós temos a pré-reforma. Vamos lá, diga, nós temos o que? A pré? Eu estou falando isso aqui hoje porque tem muito crente que não sabe nem o que é isso. Aí quando a gente manda um cartaz comemorando pré-reforma, o que é pré-reforma? Ou o que é reforma? Aí nós temos que saber, ok? Por isso, da queda de Constantinopla, 1453, ao fim da Guerra de 30 anos, 1648, vai acontecer um grande despertamento que vai dar atenção à reforma, iniciado na Alemanha e se espalha por todo o norte da Europa, tendo como resultado o estabelecimento de igrejas nacionais às quais não prestavam fidelidade. Vocês sabiam que antes no mundo só existia... Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, eu nasci na igreja católica e vou morrer na igreja? Porque ela é a única igreja do mundo. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o primeiro povo que Deus escolheu no mundo eram judeus, não eram católicos, eram judeus. Em primeiro lugar. Deus escolheu quem? Os judeus. Lá em Gênesis 12:3, Deus escolheu Abraão. Depois vem, era só um indivíduo, depois vem uma família, Jacó com os seus 12 filhos, espalhar o evangelho. E aí se você analisar, a mulher samaritana, lá no capítulo 4, ela disse, a salvação vem de quem? Então o primeiro povo do mundo que traz a mensagem de Deus, quem foram? Os judeus. E pastor Aziel, e como é isso? É isso aí mesmo. Tu não nasceu da primeira igreja do mundo, não foi a católica não. E nem a Assembleia de Deus, eu logo dizer para ti. Porque tem muito irmão, e aqui eu estou falando com muito respeito, mas para que os irmãos saibam disso. Não procurar dizer isso. Porque João 4, vamos colocar aí. É o verso 24. Começa aí do 22. Vamos lá. Como é que diz? 4, 22. Lê aí. É só o 22. Vós adorais o que não sabeis. Isso. Nós adoramos o que sabemos. Sim. Porque a salvação vem dos judeus. Quem foi que trouxe a primeira mensagem de salvação para o mundo? Os judeus. Escutem bem essa. Aí o Senhor Jesus morre, ressuscita e deixa o povo dele. Aí surge a igreja primitiva. Ela não tinha hierarquia, ela não tinha papado. Irmão, a igreja primitiva era simples. Era simples. Aí depois as pessoas que continuaram, alguns depois mudaram a estrutura da igreja. Mas eu estou mostrando aqui. Então pronto, vamos lá para o texto que nós estamos lendo. Então você tem aqui alguns movimentos que não dependeram de Lutero, mas que vão acontecer e que vai ocasionar um momento propício para o quê? Para a reforma. Há historiadores que querem dizer que a reforma não foi espiritual. A reforma foi um momento histórico, social, antropológico, que de qualquer forma iria acontecer. Não. O pessoal do mundo diz assim, Deus escreve certo por linha torta. Eles têm esses dizeres. Por quê? Porque antes dos reformadores que morreram, vão surgir alguns movimentos. Qual é o primeiro movimento que vai surgir aí? Qual é o primeiro movimento? Não, agora aqui já é que vai contribuir para a reforma. Porque naquela época não existia igrejas nacionais. Escutem bem, eles não aceitavam outras igrejas. Se alguém estivesse fora da igreja, diz, não tinha salvação. Não tinha igreja batista, não tinha igreja metodista. A igreja que tinha era a igreja... Não, a igreja primitiva. E essa é a igreja universal, Nélio, não é isso? Era a igreja universal, não é a universal do reino de Deus. Entenda também. Era a igreja que Jesus disse assim, ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais. Essa igreja primitiva, olha, eu vou dizer a verdade aqui para vocês. Essa igreja primitiva, ela não tinha papado, ela não tinha hierarquia, ela não tinha clero, ela não tinha indulgência, ela não tinha purgatório, ela não tinha bispado.
não senhores, no sentido de hierarquia. Todos estavam orando juntos, todos partilhavam, eles respeitavam os apóstolos. Jugenroloff diz isso, respeitavam os apóstolos por causa da escolha de Jesus, que Jesus Cristo chamou. Olha para cá, eles não respeitavam o apóstolo porque dizia, eu sou apóstolo. É porque Jesus tinha escolhido. Mas aí quando passa-se os anos, lá pelo 2º século, essa igreja, ela passou a ser E quem contaminou ela? Os homens, é isso aí. Aí dentro dessa contaminação, surgiram os movimentos que começaram a ser contra aqueles que estavam na frente da igreja. Ok? Mas aí, já chegando perto de Lutero, antes de Lutero, vai acontecer um movimento chamado que tem a sua força ali na Itália. E o que a Renascença traz? Isso aqui é muito importante, irmão. A irmã que está aqui, o irmão, preste muita atenção nisso. Aqui não é de fogo, não, mas isso aqui é para a tua informação histórica e conhecer a base. Para entender as coisas bem direitinho. Quando chegou a Renascença é um movimento que vai despertar o interesse pela arte, pela ciência, olha aí, pela literatura. E esse despertamento vai trazer o despertamento para a leitura do grego, do latim. Nessa época aí, as cópias, elas vão sendo redescobertas. E isso aí vai acontecer sem a influência religiosa. E vai acontecer aqui o surgimento da ciência moderna. E por que isso aqui foi interessante, pastor Zé? Veja como é que Deus trabalha. Porque a partir de agora, os homens vão querer caminhar sem a religião. Porque naquela época, quem ditava tudo era a igreja. E a igreja queria saber de ciência e ela não sabia. E matava em nome da fé, matou até cientista que estava certo, eles mataram em nome da fé. Quando surge a Renascença, eles disseram, a religião fique para lá, e nós vamos estudar agora pela ciência. Isso atacou muito a igreja, por quê? Porque a igreja ela perdeu muito com isso aqui. Perdeu o monopólio, perdeu muita coisa. Pode passar. Vamos lá. Olha como é que Deus trabalha. Aí vem a coisa aqui, olha para cá. Irmãos, igreja. Coloca bem aí Daniel, antes de nós seguirmos aqui para o primeiro movimento. Como é o nome do primeiro movimento? Renascença. Vamos lá, como é o nome do primeiro movimento? Renascença. Diga aí, irmão, para não sair da tua mente. Renascença. Não, bota Daniel 2:21, coloca aí na tela. Daniel 2:21, vai. Olha aí, lê isso aí. E ele muda os tempos, sim, e as estações. Sim. Ele remove os reis, vai, estabelece os reis. Ele é quem bota. Ele dá sabedoria aos sábios, é ele quem dá. E conhecimento aos entendidos. Quem foi que orou? A igreja estava mandando matar quem se levantasse para fazer a reforma. Vocês viram aí. Mas quem foi que se levantou para orar e dizer assim, Deus, levanta Lutero, levanta ele? Quem se levantou para orar assim? Hein? Ninguém. Só que lá atrás já tinham pessoas que começaram um movimento pré-reforma. Fizeram um caminho. E como a igreja era quem tinha o poder e estava matando, Deus disse assim, eu vou trabalhar por outro, eu vou levantar o período moderno. Que os cientistas vão começar a dizer, a igreja não tem mais voz na ciência, quem tem somos nós. E a gente pensa que foi ruim, foi bom para nós. Vocês entenderam agora? Isso é só para mostrar para vocês que quem trabalha é Deus. Tem irmão que fica preocupado. Pastor Zé, como é que vai ser 2025? Se preocupe em ser crente. Porque de 2025, de 2040, quem cuida é Ele. Ele é quem está no controle. Amém, irmãos? Olha, Deus levantou o período, o momento chamado o quê? Renascença. Aí a Renascença começou a trazer a arte, a leitura, os textos. Aí vem a ciência. E a primeira coisa que eles inventam, o que é? A imprensa. Gutenberg, 1456. E eu pergunto aqui a vocês, qual foi o primeiro livro escrito no mundo? Pela imprensa. Antes ela era escrita aonde?
à mão e tinha tanta coisa que eles descobriram na Renascença, e por que não colocaram logo? Qual foi o primeiro livro? Isso mostrando que a Bíblia naquela época, mesmo tendo a ciência, eles foram ter interesse em primeiro lugar em lançar a Bíblia. Isso prova que a Bíblia é a palavra de quem glorifica a Deus, meus irmãos. Quem inventou a Bíblia foi o Lutero? Quem trouxe a Bíblia foi o Lutero? Então entenda isso. A impressão de livros com tipo móveis, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Facilitação da circulação da Bíblia. Isso tornou, porque antigamente, irmão, a Bíblia era uns roluzão, não tinha quem caminhasse. Para levar um roluzão daquele, ia precisar ir mais ou menos 20, 30 camelos. Já pensou você vir com um culto com 20 camelos para trazer o livro dos Salmos? É uma coisa do céu. Aí tem irmão que é contra, porque a Bíblia está no celular. Não, não tem nada contra não. Isso é a facilidade, ok? Aí hoje a Bíblia está impressa aqui para nós carregá-la de modo mais fácil. Tornou a facilitação da circulação da Bíblia e escritos dos reformadores. Ou seja, antigamente, os escritores, eles não tinham poder, porque eles só falavam. Mas com a imprensa, se tornou mais fácil circular aquilo que eles escreveram. De modo que aquele folhetozinho chegava em alguém, impactava. Diz, não, esse rapaz está certo. Por que a igreja não está pregando a Bíblia como ela é? Por que ela não está se voltando para a palavra? Ok? Olha aí, uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de um operário. Irmão, quem podia ter a Bíblia? E tinha página da Bíblia que era colocado veneno, que se alguém lesse, porque eles temiam que a Bíblia caísse na mão do povo, porque se ela caísse na mão do povo, o povo ia conhecer o quê? A verdade. E João 8,32 diz como? Pronto. Aí eles pegavam, botavam veneno, quando alguém ia ler, aí pegava, tinha veneno nas páginas. E a pessoa morria. Tinha Bíblia que era acorrentada para ninguém lesse ela. Aí a Bíblia, a partir da reforma, ela vai ser jogada na mão de todo o povo. Porque a Bíblia não é um livro para doutor. A Bíblia não é livro para cientista. A Bíblia é livro para quem crê no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É assim. É por isso que quando você lê a Bíblia, ela não começa dizendo, Deus é assim. Ela começa dizendo, no princípio criou Deus. Ou seja, se tu crê, amém. Se tu não crê, ela é Bíblia do mesmo jeito. Nos dias do Jeremias, teve um rei que pegou um canivete zangado. Quando leram para ele a palavra, ele pegou o canivete rasgando todinho, tocou e mandou jogar fogo. Até hoje a Bíblia está aqui e ele está morto. É assim, tem esse negócio não. Bíblia é Bíblia, irmão. Olha, então a Bíblia não era colocada na mão do povo. Todos os que tinham contato com a Bíblia passavam a entender que a igreja estava distante do ideal do novo. Todos que liam a Bíblia, os folhetos do reformador diziam, não, a igreja deixou a verdade de Deus. É como hoje, irmão, tem muitos pentecostais que deixou a Bíblia e está no movimento que é só da sua cabeça. Tem um bocado de crente que tem igreja hoje aí, que a gente olha para a Bíblia e na igreja dele não tem nada da Bíblia, fora da palavra. Ok? Passa aí, meu filho. Terceiro, espírito. Irmão, isso aqui foi importante nesse período. Olha, o crescimento do patriotismo, a resistência à autoridade estrangeira sobre as igrejas nacionais, redução do poder dos concílios eclesiásticos e colocação do clero sob leis e... Antigamente quem mandava em tudo quem era? É a igreja. Mas hoje a igreja é subordinada ao que também? Tanto a Assembleia de Deus, como a Igreja Católica, como qualquer igreja no Brasil, pastor Francisco, ela é subordinada ao quê? Às leis do país. Do jeito que um católico, a Igreja Católica tem direito de entrar num povoado para pregar, nós também temos que é direito o quê? Constitucional. Esse espírito patriotismo foi bom por quê? Porque quem mandava... Por exemplo, a autoridade maior ficava em Roma e abria igreja no mundo, e outra igreja não podia ser aberta. Com esse patriotismo, eles disseram, não é só estrangeiro que manda aqui, não. Nós somos nacionalistas, nós somos donos dessa terra. Olha a vantagem do Brasil hoje, irmão. Hoje o Brasil é maior do que Portugal, sim ou não? É ou não é?
E o Brasil foi colônia de quem? E imagine se hoje nós ainda estivéssemos colônia de Portugal. É assim. Irmão, era tudo isso aí, era Deus trabalhando. Isso aqui é para você entender. O povo não se conformava com a contribuição do óbolo de São Pedro para sustentar o Papa e a construção majestosa de templos em Roma. Pode passar. Terceiro. Aí você tem aqui, essas três coisas contribuíram para Lutero entrar em cena. Qual foi a primeira? A Renascença. Segundo? A imprensa. E terceiro? Olha, irmão, isso aqui você não está dando glória a Deus porque tu não quer. Agora eu digo que nem os pregadores de Camboriú. Porque quem imaginava que um dia a imprensa ia servir a obra de Deus? Quem imaginava que a Renascença tinha algum valor para nós? Entendeu? E o espírito do patriotismo, tudo isso contribuiu, porque se não tivesse isso aí, Lutero na mesma hora teria perdido tudo. Porque quando Lutero entra em cena, a igreja já estava em deficiência, por causa dessas três coisas aí. Aí agora, na Saxônia, sob a liderança de Martinho Lutero, monge, professor da universidade, ali o nomezinho está errado, mas depois vocês corrigem aí. Vai explodir no seu coração o desejo da reforma. Esse aí também começou a ver que tinha coisa que não estava correta. Mas quem lá atrás já tinha visto isso antes dele? Antes de Lutero ver que as coisas já estavam erradas, quem tinha visto lá atrás? Os albigenses, valdenses, John Wycliffe, John Ruiz e Savonarola. Olha o tanto de gente que já tinha visto, mas coitados, eles batalharam, foram mortos, não puderam fazer a reforma. E aí, quanto mais eles fizessem, mais eles iam serem mortos. Aí Deus foi trabalhar de outra maneira. Deus não foi trabalhar mais com eles, Deus foi trabalhar com o surgimento da Renascença. Olha como é que não tinha nada a ver com crença. Renascença, a ciência moderna, não tinha nada a ver com surgimento da imprensa, nada com crença. E o espírito patriotista, né? Nós queremos ser nossa nação e não queremos estar sob o poder dos estrangeiros. Quem fez isso, gente? Deus. Irmão, fica no teu lugarzinho e sirva a Deus com alegria, que Ele é soberano, Ele controla tudo. Quando veio a Covid aí, era um bocado de gente, meu Deus. Ele é quem senta lá, meu irmão. Aí tu pode glorificar mesmo, que quem controla é Ele. Pronto. Ele é quem arranca, Ele é quem bota, Ele é quem coloca. É só tu orar. Nunca entre em briga, nunca entre. Olha, no dia que um pastor não prestar, diga: Senhor, Ele está em tuas mãos, nós vamos orar, nós vamos agir a favor da verdade. Aí Deus tira, Deus mata, porque Deus faz assim mesmo. Aí pronto. Mas Ele limpa ou não limpa? Pronto, é só tu entregar nas mãos dele. Agora, olha aqui. Aí esse daqui sentiu o mesmo desejo de Wycliffe, de John Ruiz, sentiu o mesmo desejo porque ele viu coisa errada. Podemos destacar 5 pontos que fizeram com que Lutero se manifestasse contra a igreja. Primeiro, nós temos aí 1517 as 95 teses. Crítica da venda de indulto, ataque à autoridade papal e ao sacerdócio. Coloca aí na tela. Quem foi que disse que só o sacerdote é que pode orar, é que pode interceder por você? Vamos colocar aí Êxodo 19:6. Coloca aí na tela. Isso antes de existir sacerdócio. Olha aí. Olha o que Deus disse para a nação de Israel. Leia. E vós sereis um reino sacerdotal. Para aí. Quem é vós? Israel. Lê. E vós me sereis um reino sacerdotal. Sim. E o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu vou dizer uma novidade aqui para vocês, igreja, e os pastores do Brasil que me escutam aqui nesta noite. Deus nunca quis autoridade mandando na igreja dele. Quando ele disse isso aqui para Moisés, ele disse assim: olha o que eu vou dizer, pastor Oziel, e quem é teólogo de verdade, sabe do que eu vou dizer aqui agora. Ele diz: vocês me serão reinos,
um reino sacerdócio, todos vocês vão levar o meu nome para as outras nações. Todos vocês vão levar o meu nome para as outras nações. Porque vocês me serão um povo. Quem é povo santo? Briga por cargo. Hoje tem um bocado de gente dizendo que é reino sacerdotal, mas não prega evangelho. Não evangeliza nada, e é só brigando por quem? Só por cargo. Agora, estas são as palavras que falarás aos filhos. Só que o próprio povo de Israel foi quem pediu. Não. Nós queremos, o povo, não. Nós queremos que o Senhor fale com Moisés e Moisés fale conosco. Aí, a pessoa diz assim, só quem ora é o sacerdote, só quem pode pregar é o doutor em teologia. Coloca aí 1 Pedro 2,9, o que acontece depois da morte de Cristo? Vai lá. Olha aí, o que Pedro diz? Mas vós sois a geração eleita. Vocês são a geração eleita. Sacerdócio real. Olha, o sacerdócio real. O que mais? A nação santa. E o que mais? O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada crente aqui hoje é boca de Deus na terra. Levanta a tua mão e dá glória. Levanta a tua mão e dá glória. Você tem autoridade para orar. Você tem autoridade para pregar e profetizar. Porque Deus te escolheu. Amém? Vira aí para o teu irmão e diz para ele: tu é um sacerdote, irmão. Diz aí para ele: tu é um sacerdote. Jesus já te deu autoridade também. Não é só o pastor Ziel, não é só o fulano. É claro que Deus coloca a liderança para organizar. Não para mandar, porque quem manda na igreja é Jesus. Ele bota para organizar. Pode passar. Mas volta aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Meus irmãos, essas indulgências é porque o Papa querendo construir a Basílica de São Pedro, o que eles diziam? Criaram uma bula que quem comprasse ela teria direito ao quê? Ao perdão dos pecados. Até aquele morto que já estava lá 50 anos, queimando no inferno. Tetzel, não são palavras minhas, a todos eu respeito, mas qualquer livro de história fala disso. Tetzel, que foi enviado na época do Papa Leão, Tetzel pegava, ele saía com a bula e dizia: se a moedinha cair no cofre, na hora que cair no cofre, os teus pecados estão perdoados. Tua mãe que morreu, pronto. Tinha indulgência naquele tempo, mas hoje também tem indulgência. Tem pregador que também está que nem um Tetzel. Eu só vou se botar os 20 mil na minha conta. Está do mesmo jeito. Estão voltando. Tem pregador também do mesmo jeito. Eu só vou se botarem tanto na minha conta. Esse aí, faz tempo que está desviado. Porque uma coisa é a igreja ajudar. A outra coisa é você exigir. E se Lutero lutou contra essas coisas, por que nós queremos voltar a essas coisas também? É aquele profeta que diz: bota tanto na minha conta que eu vou desenrolar o rolo. É do Pix, né? Bota aí tanto na minha conta que lá vai a profecia. Pronto. Um dia tinha um pregador aqui, que ele disse assim: pastor, Deus me usa com revelação. E depois que me usar, eu vou tirar a oferta. Eu disse: aqui não, pastor. Aqui não. Aí eu já conheci que a revelação dele era mentirosa. Porque como é que Deus te usa com revelação para tu ganhar dinheiro de crente? Se a Bíblia diz que Eliseu, no capítulo 5 de 2 Reis, ele não quis nada de Naamã para que Naamã não entendesse que ele estava comprando a cura. Porque Deus, quando cura, Ele cura de graça. Eita glória, quem glorifica a Deus? De graça recebeste. Ei, meus irmãos, é Mateus 10, 8, 9, coloca aí na tela. Aqui eu não anotei nada não, só anotei isso aí para vocês. Coloca aí Mateus 10, 8, 9. Rapidinho, corre meu filho.
curai os enfermos, limpai-os, ressuscitai-os, expulsai-os, de graça e de graça. Um dia desse, o irmão disse assim: pastor, por que o senhor não dá esse livro de graça? É porque Jesus não disse assim, a literatura é de graça. Ele disse assim: quem cura o enfermo sou eu, quem limpa o leproso sou eu, quem ressuscita o morto sou eu, e quem liberta de demônio sou eu dou poder para isso. Agora escrever, irmão, qualquer pessoa, Deus deu a inteligência, ele vai botar num papel, e papel é aonde que a gente pega papel? É no meio da rua? É pago. E a internetzinha para tu fazer a pesquisa é de graça? Jesus disse: de graça recebeste como é o nome das internet? Wi-Fi. De graça recebeste o provedor, a Vivo. Não, ele diz: de graça eu dou poder para vocês expulsarem demônio. De graça eu dou poder para ressuscitar os mortos. De graça eu dou poder para curar os enfermos. Então nunca tente comprar, porque quem dou sou eu, quem opera sou eu, quem manda sou eu, quem cura sou eu, quem liberta sou eu, quem ressuscita sou eu. Só quem glorifica, só quem dá glória. Aí, pastor Maurício, o Tetzel dizia: quando cair a moedinha, teus pecados estão. E se tu morreu há 50, 60 anos lá no túmulo, a tua avó, que era ruim, a bicha velha, que está queimando no inferno, aí ela está perdoada. E aí naquele tempo não tinha tanta informação, todo mundo caía dando o quê? Dinheiro. Não é isso. Hoje tem muito crente que está no tempo da inteligência e sabe que tem malandro. Na hora que ele diz: Jesus me disse que se tu me der tanto, ele dá. Aí tinha coisa. Aí Lutero foi ver na Bíblia. Lutero foi lendo a Bíblia, foi vendo a Bíblia, porque ele era doutor em teologia, mas ele não sabia nada de Bíblia. Depois foi que ele foi pesquisar. Aí ele leu Romanos 1. Por isso que o pastor Macedo leu aqui, pastor Francisco. Bota aí, Romanos 1,17. Olha aí, Romanos 1,17. Vai lá. Como é que diz Romanos 1,17? Porque nele se descobre a justiça de fé, mas o justo não é pelo dinheiro, não é por aquilo que o homem prega, não é por obras que você faz, é por aquilo que Jesus Cristo fez. O justo viverá pela fé. Vamos lá para a gente encerrar. Aí tinha muita coisa. Aí não tinha esse sacerdócio. Não, Deus botou esse aqui. Quem não obedecer ele não é salvo. Não tem isso. Na Bíblia não tem. Você pode ler de uma capa a outra. Se você ler Atos 4:12, a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação. É só em Jesus. Jesus nunca deu chave para dizer assim. Quando a Bíblia diz: eis que eu te dou a chave, Pedro, não era para Pedro ser papa, era para ele abrir a porta da primeira conversão que teve em Atos 2. Ele pregou e quase 3. Pedro abriu a porta da pregação do Evangelho, que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Mas não é a chave do céu não. Pode ler lá que depois você. Quem tem a chave do céu é ele. A porta da chave quem tem é ele. Ele foi quem disse em João 14. Olha o que ele diz: eu sou o caminho. João 14:6. Jesus disse assim: o caminho é Pedro, disse. O caminho é o Sofonias. O caminho é o Osiel, disse. O que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os crentes hoje não pregam mais isso não, irmãos. A maioria dos crentes também tem crente que não está nem sabendo. João 14:6. Antigamente os crentes eram no meio da rua: Jesus te ama, Jesus te salva. Era citando esses versículos em tudinho. E Jesus salvava e a Assembleia de Deus cresceu. Hoje não, eles só vão se tiver um teclado e um negoção demorado. Vai, passa para nós encerrar. A queima da bula papal. Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg, frente a uma assembleia de professores e de estudantes. Juntamente com essa bula de excomunhão, Lutero queimou cópias dos cânones e leis estabelecidas. O que a igreja fez? Esse Lutero é saliente, esse Lutero é para frente. Vamos colocar uma bula excomungando ele, que ele não vai mais ser monge. Ele não é mais monge não é mais nada não. Aí excomungaram ele.
E aí ele, no dia que ele pegou a bula, ele pegou ela, tocou fogo nela, tocou fogo em várias coisas e disse assim: o justo vive é pela fé. Aí pronto, vai lá, pode passar. A dieta de Worms. Essa dieta aí não é dieta de comer não, irmão. De não comer não é disso aí não. Lutero foi citado a comparecer ante a Assembleia, um conselho supremo do governo alemão, que se reuniu em Worms em 17 de abril de 1521. Lutero, aí vem a mais interessante. Irmãos, cadê a irmã? Fica bem aqui, irmã. Cadê as irmãs que cantaram? Cadê o irmão? Canta aqui, bota aqui. Tu cantou? Tu que cantou aqui, mas o do Lutero. Que tu até cantou que nem foi? Tu até cantou que nem um oriental, um monge, foi. Não foi que ele cantou aqui. Vem para cá para tu cantar que nem um monge. Enquanto ele vem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é muito interessante. Quando Lutero foi convidado para ir a essa reunião, vocês sabem que John Hus teve um rei que prometeu para ele proteção, e ele foi porque ele acreditou que ele ia dar proteção. E quando chegou lá, consideraram ele como herege e tocaram fogo nele. Quando chamaram Lutero para comparecer em Worms, vários amigos disseram assim para ele: não vá, porque assim como aconteceu com John Hus, vão fazer contigo, porque deram indulto para ele, deram proteção. Irmãos, é interessante que tinha rei, pastor Macedo, tinha governador, tinha todos que estavam interessados em quem? Porque eles queriam sair do poder de quem? Do poder da igreja. É por isso que eu digo que Deus usou todas as maneiras, ok? Então é muito interessante isso, né? Eu coloquei isso aí, mas para vocês terem uma ideia, o Lutero, ele passou a noite orando, ele passou a noite, tem um autor que diz que nessa noite aí, quando ele estava orando, ele sentiu tanta a presença do diabo, que ele tinha um balde de tinta assim perto dele, ele pegou e jogou o balde de tinta no Satanás, repreendendo. E os amigos disseram para Lutero: não vá, porque assim como queimaram John Hus, vão te queimar também. Aí ele disse assim: se lá tiver 200 milhões de demônios, eu irei, porque Deus é o meu castelo forte. Aí ele compôs isso aí. Como é, irmão? Canta só